Você já ouviu falar em recuperação judicial? Na teoria, a recuperação judicial ela é feita para salvar empresas em crise, salvar os empregos das pessoas e garantir que os credores recebam o que é de direito. Mas no Brasil, isso aqui virou uma verdadeira farra. Os planos, quando são cumpridos, eles são cumpridos com altos descontos e com parcelamentos a perder de vista. Mas o pior de tudo, não é isso não. O pior de tudo é que a maioria dos planos não são cumpridos. Estudos apontam que cerca de 20, 25% é que cumprem realmente ali o plano da RJ. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui a farra das recuperações judiciais. Eu vou trazer alguns relatos, alguns dados importantes para você entender o problema que é esse mecanismo aqui no Brasil. Meu nome é Leandro Andrade, sou diretor jurídico da Arca Cobranças. A recuperação judicial é um processo previsto na Lei 11.101 de 2005. O mecanismo parece simples, né? A empresa apresenta um plano através da via judicial, o juiz verifica se tem requisitos para poder homologar, deferir o plano da recuperação judicial, né? E depois vai para uma assembleia para que os credores aprovem ou não aquele plano. Na teoria, parece lindo, mas na prática, nem tanto. E doutor Leandro, por que na prática o plano de recuperação judicial não é interessante, como você disse? Bem, porque na prática o que temos visto é um percentual pequeno demais de planos que realmente são cumpridos até o final. E quando esses planos são cumpridos, são com deságio enorme, né? Os credores terminam se sujeitando a receber valores com 70%, 80%, 90% de desconto no valor original e parcelado. Então, isso aí só está servindo de fato para as empresas, né, congelarem as suas dívidas, ganharem um fôlego e depois pagar, né, os valores ali bem menos do que realmente era devido. E aí uma empresa termina se salvando, entre aspas, se ela realmente cumprir o plano de recuperação judicial, mas várias outras terminam afundando, né? Porque tem muitas empresas que não recebem valores altíssimos e empresas que quebram por conta disso, né? Que depois tem que se sujeitar a receber o seu valor com um desconto gigantesco e durante vários anos que não vale a pena, não compensa receber dessa forma. Então, de fato, o plano da RJ aqui no Brasil está sendo um fracasso total. Agora vamos falar de casos que foram famosos de recuperação judicial aqui no Brasil, né? Um dos casos mais famosos foi o da Oi, né, a operadora de telefonia, que alguns anos atrás pediu uma recuperação judicial onde estimava-se que a sua dívida era cerca de 65 bilhões de reais. Você não ouviu errado não é 65 milhões, é 65 bilhões de reais que eles deviam na praça. O plano se arrastou durante vários anos e recentemente, agora em 2023, teve que ser aberto outro plano de recuperação judicial para que a Oi tentasse aí cumprir os seus pagamentos. Ou seja, já são mais de 10 anos que o plano se arrasta e tem muita gente que ainda não recebeu. Outro plano que a galera mais jovem não deve se lembrar, não deve nem saber que empresa é a Varig, companhia aérea, né, que era muito famosa na época, porém em 2005 ela entrou em recuperação judicial. E meus amigos, não teve como dar certo, a Varig faliu e deixou diversos credores sem receber o seu dinheiro. Outro plano bastante famoso foi da empresa Sete Brasil, que era parceira ali, fornecedora da Petrobras. Meus amigos, quando o escândalo estourou, ela ficou devendo ali cerca de 19 bilhões de reais na praça. Entrou em recuperação judicial, mas não deu certo. Também deixou muita gente na praça sem receber. Em 2018 foi a vez da Saraiva, né, tradicionalíssima livraria que a gente tinha em todo o Brasil, né, e infelizmente em 2018 ela teve que pedir a recuperação judicial, onde tinha ali cerca de 600 milhões de reais para pagar para os seus credores. E a recuperação judicial ainda está em andamento e muita gente ainda, infelizmente, sem receber. E um caso mais recente, mais famoso, em 2023, as lojas Americanas. Simplesmente da noite para o dia descobriram um rombo de mais de 40 bilhões de reais na praça, né? E aí pediram a recuperação judicial, só que
muita gente desconfia que infelizmente não vai dar certo e muita gente não vai ver a cor do dinheiro. A gente torce que não, que as Americanas possam recuperar seu fôlego, que possa pagar suas dívidas, né, possa honrar com o seu plano, mas infelizmente, pelo histórico dos planos que a gente vê, a tendência é não dar certo. Esses são alguns, pequenos casos aí, de grandes empresas, casos famosos que todo mundo ficou sabendo, que deram um prejuízo enorme para o mercado em geral. Mas aqui eu falei apenas alguns casinhos e a gente não vê diariamente centenas e centenas de casos de pequenas e médias empresas que entram em recuperação judicial. Algumas, de fato, quebraram por coisas, situações da vida que foram inerentes ali à empresa, E infelizmente são empresas às vezes honestas que cumprem com suas obrigações e que, diante de dificuldades, tiveram que seguir por esse caminho. Mas eu te digo, a grande maioria das empresas que entram em RJ não são empresas honestas. São empresas que fizeram muita coisa errada no mercado e que recorreram a esse mecanismo sabendo que vai ganhar tempo com isso, vai pagar muito menos do que deve e às vezes nem paga. Vou falar aqui, pessoal, alguns casos agora que eu pude participar, Tanto antigamente como um funcionário, um operador de cobrança, como depois advogado, Também nessa área de cobrança. Um dos casos que eu participei, eu posso citar o nome, Nem todos a gente pode citar o nome, mas um dos casos que eu participei e cito o nome, eu cito porque foi um caso vitorioso, Que foi da usina Pumati. A usina Pumati, há muitos anos atrás, ali, acho que 17, 18 anos atrás, alguma coisa assim, ela estava atravessando uma recuperação judicial, e, para minha surpresa, naquela época, eles conseguiram pagar todos os seus credores. Eu representei algumas empresas, umas 15 empresas que eu representei na época lá, e toda sexta-feira eles pagavam certinho aqueles credores. Não descontaram nada, não teve desconto no valor da dívida, o parcelamento foi um parcelamento bem curto e eles cumpriram com tudo que prometeram. Então esse é um raríssimo caso positivo de recuperação judicial que eu pude participar e posso atestar. Agora eu vou falar também, pessoal, de alguns casos aqui que eu estou acompanhando de perto, E que são casos que, infelizmente, a notícia não é positiva. Eu não posso citar o nome das empresas, porque são processos que estão em andamento, mas posso falar do segmento, São duas aqui, na verdade são até três, não, são duas de construção, E tem uma que já é um outro segmento, é mais questão de produtos mesmo, de venda de produtos para questão marítima e tudo mais. Uma dessas empresas de construção, ela entrou em recuperação judicial em 2023. O que me espantou quando eu olhei o plano dela é que na declaração de bens dos sócios não tinha nada, só tinha as cotas da empresa e pronto. Como é que um plano é deferido se não tem nem patrimônio para poder honrar com aquilo ali? Então entraram em 2023, o juiz deferiu o plano de recuperação judicial dessa empresa, E pelo que eu conheço a empresa, os sócios não são nem sócios na verdade, são laranjas, São laranjas que estão ali, eu conheço a pessoa que está por trás dessa empresa, E sei que esse plano também não vai ser cumprido. Inclusive, uma dessas pessoas caiu num golpe agora recentemente, E perdeu muito dinheiro e que também me causou espanto, Como é que uma empresa que está com tanta dificuldade financeira, que está passando por um momento desse e que um golpezinho ali de internet perdeu mais de 100 mil reais com isso. Então, é nessas horas que a gente vê realmente se as empresas são sérias, são honestas, se realmente estão passando por dificuldade ou não. Então, até agora, já são 2 anos que o processo está rolando e até agora ninguém viu a cor do dinheiro. Outra empresa de construção, que eu estou acompanhando o processo de perto, também entraram com pedido de recuperação judicial em 2023, Também 2 anos atrás. Até agora, pagamento nada, ninguém viu a cor do dinheiro até agora. E o mais absurdo de tudo é que no plano está lá deferido para a empresa pagar os seus débitos com 80% de desconto e, o pior de tudo, parcelamento em até 100 meses. Então, como é que você imagina uma situação dessa? Você está ali com dinheiro para receber e a justiça diz que você vai receber com 80% de desconto e parcelado em até 100 meses.
é um absurdo, né? Mas, infelizmente, é a farra da recuperação judicial no Brasil. E o outro plano que eu vi e que já encerrou, e encerrou de forma positiva, entre aspas, né? Eu digo forma positiva porque, pelo menos, eles foram até o final e pagaram todo mundo, né? Mas a forma de pagamento não foi bacana, não. Um dos clientes que eu representei nesse plano, né, uma das empresas credoras, tinha 30 mil para receber lá no plano e foi autorizado pela justiça que eles pagassem 3 mil reais, né? 3 mil e um quebrado lá e parcelado em 12 vezes. Então, você imagina aí esse desconto absurdo no valor da sua dívida e você ainda tem que receber em 12 parcelas, né? Mas, pelo menos, de fato, eles pagaram, cumpriram o plano até o final e a empresa está ativa agora, tentando se restabelecer, né? Mas, infelizmente, um desconto desse não é cabível, né? Um plano de recuperação judicial não pode conceder desconto e parcelamento dessa forma, né? Porque beneficia uma empresa e prejudica todas as outras que estão ali querendo receber, né? Se você vai fazer um plano desse, que pague pelo menos o valor original da dívida num parcelamento mais curto, de 12, 24 meses no máximo. Mas, infelizmente, é isso aqui que a gente está vendo. Parcelamento de 100 meses, de 12 meses, 24 meses, deságio de 70%, 80%, 90%. Então, leva a crer que é um plano que realmente não tem como dar certo no Brasil. E, doutor Leandro, nessa situação, nessa brincadeira toda aí de recuperação judicial, quem é que perde e quem é que ganha com isso? Quem perde, já ficou bem claro aqui, né? Que são os credores, que muitas vezes não recebem o seu dinheiro, né? E quando recebe com um desconto absurdo e um parcelamento bem extenso, né? Além dos credores, os seus trabalhadores, né? Que muitas vezes também não recebem os seus direitos, né? Trabalhou durante anos e anos para uma empresa e depois ficou ali anos e anos também tentando receber na justiça, num plano de recuperação, e muitas vezes também não recebe. Então, esses são os principais prejudicados, né? Os credores e especialmente os trabalhadores. E quem que ganha nessa brincadeira toda? Logicamente, quem ganha é a empresa que está em recuperação judicial, porque ela ganha muito tempo ali, né? Quando você tem um plano de recuperação judicial deferido, você não pode... A justiça ordena que as restrições e os processos judiciais sejam suspensos. Então aquela empresa fica ali durante anos sem ter restrição no seu nome, sem ter oficial de justiça na porta incomodando, sem ter bloqueio judicial nas suas contas bancárias, porque os processos ficam todos suspensos, né? Então eles ganham fôlego demais com isso e mesmo ganhando esse fôlego, muitas vezes não conseguem cumprir o plano, né? E também quem ganha com isso aí são os escritórios especializados em recuperação judicial, que ganham belos honorários e esses aí recebem, porque isso aí é feito no início ali da recuperação, né? Então os administradores de recuperação judicial, os escritórios especializados nisso, ganham uma bela de uma grana com isso aí. Então os grandes ganhadores, quando se fala em recuperação judicial, são isso aí. A empresa que está em recuperação, né? Que muitas vezes ganha fôlego e fica ali muito tempo sem honrar com seus compromissos e sem ter dor de cabeça, porque a justiça manda suspender tudo. E quem ganha também são ali quem trabalha em prol dessa empresa, né? Os escritórios, os advogados, os administradores de recuperação judicial, que ganham muito dinheiro com isso. E qual seria aí o impacto na economia? O que gera de impacto na economia quando se fala em recuperação judicial? Bem, fica claro que dá uma travada na economia. Por quê? Porque as empresas começam a ter medo, cada vez mais medo de tomar calote, né? As empresas então deixam de dar crédito, né, para outras empresas porque ficam com medo de acontecer isso a todo momento. Porque está cada vez mais comum. A gente está sempre vendo empresas aí entrando em recuperação judicial, empresas que não têm patrimônio, que não têm histórico e mesmo assim têm o seu pedido deferido na justiça, o que é muito estranho, muito esquisito, né? Então, os fornecedores em geral, os credores, começam a ter medo de vender a crédito e isso trava a economia, né? Então, por quê? Aqueles poucos que são bons terminam sendo prejudicados por aqueles vários que são ruins, né? Então, a empresa que vende a crédito e termina uma hora travando, não vendendo mais a crédito, porque fica com medo, né? Porque teve ali alguns casos que lhe deram um prejuízo gigantesco, que não vai ver a cor do dinheiro por causa das recuperações judiciais. E aí, quando chega uma empresa honesta, uma empresa boa querendo comprar a crédito, né, a prazo,
ela termina dando uma segurada, ou vende num crédito menor, ou deixa até de vender, mesmo para empresas boas que não estejam, né, tão ruins assim no mercado em termos de restrições e de processos e tudo mais. Então dá uma travada bastante, o impacto na economia termina sendo nisso aí, né? A economia não gira tanto como girava antigamente. E além disso, né, além das empresas deixarem de vender e deixarem de lucrar, consequentemente acontece o quê? Corte de empregos, né? Porque a empresa que não está vendendo, que não está lucrando, ela não tem por que ter vários funcionários. Então termina que muitos trabalhadores têm o seu emprego ali cortado porque não tem mais uma função ativa dentro da empresa. Então isso impacta bastante também na economia e no giro ali de empregos em relação às pessoas que ficam, né, desempregadas cada vez mais. Então, meus amigos, o crédito no Brasil ele já é muito caro e a insegurança das recuperações judiciais só piora a situação. Tá bom, doutor Leandro, e quais são as suas sugestões para poder melhorar um pouquinho que seja o plano aí, né, ou o que diz a lei sobre recuperação judicial? Como é que pode melhorar e como é que esse plano pode ser melhor feito aí, não só para a empresa que está quebrando, mas principalmente para os credores, para os trabalhadores em geral? Número 1, melhor fiscalização sobre os planos. Tem muito plano que está sendo deferido aí, à torta e à direita, que não tem cabimento, não preenche os requisitos. Como eu acabei de citar, um plano que foi autorizado pela Justiça, onde os sócios, na declaração de bens, não tem bem nenhum, só tem as cotas da empresa. Até onde eu sei, né, um dos requisitos é você ter patrimônio, onde se você não cumprir com o plano de recuperação judicial, os seus patrimônios vão ser vendidos, né, para poder pagar aquelas pessoas que estão querendo receber, né? Então você tem que ter um patrimônio disponível para isso. E eu estou vendo planos aí sendo autorizados, sendo deferidos, que as empresas e os sócios sequer têm um patrimônio declarado. Uma outra sugestão é a reforma na lei. A gente sabe que é difícil as pessoas mexerem na lei, não sei se é preguiça, não sei o que é, ou vai desfavorecer alguém, mas tem que reformar a lei. E essa questão de descontos absurdos e prazos absurdos, né, não é cabível isso aí. Como eu disse, uma empresa está sendo beneficiada, que é a empresa que quebrou, que deu calote. E as outras todas estão sendo prejudicadas, né? E termina levando muitas empresas para o fundo do poço, porque não recebe, né, às vezes valores muito altos, está dependendo de receber aquele valor para poder sobreviver, e aí não recebe porque a empresa entrou em recuperação judicial e leva outras empresas para o fundo do poço. Então, essa questão de prazos e de descontos tem que ser revisto pela lei. Aqui no nosso escritório, por exemplo, quando a gente entra em contato para negociar com algum devedor, a gente sempre deixa claro para ele, olha, para um acordo ser bom para os dois lados, eu só posso lhe conceder ou prazo ou desconto. Se o senhor quer pagar menos, um valor que tenha menos juros, tenha menos multa, menos honorários, eu posso lhe conceder esses descontos, mas não posso lhe conceder prazo. Então você vai pagar à vista, ou em 2, 3 vezes no máximo, e tudo mais. Agora, se você não tem condição de pagar assim, se você quer um parcelamento mais extenso, você quer o prazo, aí você não vai ter o desconto. Ou é desconto, ou é prazo. Então eu acho que a lei podia seguir mais ou menos esse raciocínio. Tá, a empresa que está em recuperação, ela quer pagar só em 24 meses, em 36 meses, tá ok. Mas vai pagar o valor, pelo menos o valor original da dívida. E não é isso que a gente vê. Tá pagando com vários meses, né? A gente tá vendo planos aí com 100 meses para pagar e ainda com 80% de desconto. Então isso é absurdo demais e quebra não só a empresa que está em recuperação judicial, mas quebra vários outros credores que estão querendo receber e não recebem. Outra sugestão são incentivos a acordos extrajudiciais. O que é que eu quero falar com acordos extrajudiciais? As empresas, elas tendem a dificultar também na hora de negociar a dívida com os devedores, né? Aqui na Arca Cobranças, a gente, como eu acabei de citar, a gente tenta facilitar, flexibilizar para o devedor conseguir pagar e honrar sua dívida. Não adianta também eu insistir demais para o cara pagar em 1, 2, 3 vezes, ele realmente não tem condição. A gente vai ficar numa briga sem fim. Então tem que ter um incentivo para a gente conseguir fazer acordos extrajudiciais. E a justiça também tem que nos ajudar nisso aí. Quando sai da esfera extrajudicial e vai para a judicial, quando a gente entra, por exemplo, com uma ação de cobrança. Aqui em Belém do Pará, as audiências demoram, em média, 1 ano para acontecer. Então isso desestimula completamente
as pessoas a buscarem a justiça para resolver. Se a justiça fosse mais célere, fosse mais rápida, né? E isso ia otimizar bastante, isso ia incentivar muito os credores a buscarem a justiça, né? Aí você sai da esfera extrajudicial e vai para a judicial, mas é muito melhor. Imagina se você entra com ação e já tem audiência na próxima semana. Você vai lá, senta com o conciliador, com o juiz e negocia aquela dívida e resolve a situação de uma forma que fique boa para os dois lados. Agora, se a audiência é só daqui a um ano e meio, aí não tem como. É um tempo que a empresa do outro lado só vai acumular mais dívidas e vai quebrar. E o credor vai continuar sem receber. É o tempo que eles vão esperar para entrar de repente em recuperação judicial. Então, a justiça tem que ajudar também. As audiências têm que ocorrer mais rápido e as empresas também, quando for acordo extrajudicial, ela tem que ter um especialista do seu lado que saiba conduzir a negociação. Né? Da mesma forma que tem um conciliador lá numa audiência, as empresas ela tem que ter um especialista dentro que saiba negociar a dívida. É como aqui na Arca Cobranças. Nós temos aqui diversos parceiros que tem 80%, 90%, 100% de êxito na recuperação do seu dinheiro, porque aqui tem experiência, né, tem know-how, né, e a gente sabe realmente conduzir a negociação com o devedor, sabe sentir também a dor do devedor. Né? Não é aquele devedor que a gente já, só pelo jeito de falar, a gente já sabe que ele está de má fé. Não, quando a gente vê que é um sujeito que realmente quer pagar, quer honrar, a gente tenta flexibilizar e fazer de um jeito que fique bom para os dois lados. Então precisa de um incentivo a acordos extrajudiciais e também judiciais. E uma última sugestão é a questão dos credores estarem mais atentos também na hora de aprovar um plano. Né? Eu já fui para algumas assembleias e é absurdo que as empresas aceitam qualquer tipo de plano. A gente sempre bate ali de frente que são prazos extensos, são descontos enormes, mas a gente vê que a maioria termina aprovando o quê? O que é que eles pensam? É melhor receber assim do que não receber nada. Né? Só que é como a gente fala, ou você vai dar desconto ou você vai dar prazo, você não pode ceder dos dois lados, senão um acordo não é bom para você. Né? Então tem um ditado que diz, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Mas o mau acordo é uma coisa, um péssimo acordo é outra completamente diferente. Então os credores têm que evitar ao máximo aprovar qualquer tipo de plano e ir para as assembleias, porque quando eu vou nas assembleias o que eu vejo é a situação totalmente esvaziada, a maioria nem comparece, aí o plano é aprovado, as empresas depois não sabem nem que tem aquele valor para receber, então os credores têm que estar mais atentos aí quando se trata de recuperação judicial. Em resumo, pessoal, para finalizar o vídeo, a recuperação judicial ela até é uma boa ideia, mas infelizmente ela é muito mal aplicada. Ela seria para proteger a empresa que está quebrando e que quer respirar e também proteger os credores para receber o seu dinheiro ali de uma forma segura através da justiça. Mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a grande maioria dos planos mal sucedidos, sem serem cumpridos, né? E os credores sem receber seu dinheiro e muitas empresas quebrando junto porque não recebem o que tem que receber. A verdadeira farra, ela não está nas festas não, ela está nos tribunais, né? E quem paga a conta, na verdade, é sempre o credor, né? Que está ali tentando receber e não consegue. Então por isso que a gente fala aqui nesse vídeo que é a verdadeira farra das recuperações judiciais no Brasil. E para finalizar, pessoal, se você gostou aí desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né, para aquelas pessoas que estão com algum valor para receber e que fala, pô, mas tá em recuperação judicial, o que é que eu faço? Procura a gente aqui da Arca Cobranças, quem sabe a gente pode te dar uma luz, pode te dar uma assessoria, né? São créditos, como a gente falou aqui no vídeo, difíceis de receber, quando recebe é com muito desconto, com muito prazo, mas você tem que ter alguém acompanhando de perto isso aí, senão acontece como eu já vi outras vezes. Empresas, aquele processo que eu falei no início que deu certo, tinha muita empresa que não tinha recebido o dinheiro porque não acompanhou o processo. Então eu peguei a relação de credores, entrei em contato com todos eles, né? Tinha diversos credores, entrei em contato com todos eles e pelo menos uns 15 ali eu consegui alertar que tinha dinheiro para receber. Fizemos parceria e conseguimos recuperar o dinheiro, né? Então às vezes você tem que ter alguém acompanhando. Na correria do dia a dia, do passar dos anos, a grande maioria dos credores termina esquecendo que tem aquele recurso ali para receber e fica lá no bolso da empresa que está em recuperação judicial. Né? Se ela realmente tinha que pagar, ela não corre atrás não, ela espera que o credor vá atrás. Então
Se você não tem aí um especialista que possa tratar disso aí para você, conte com a Arca Cobranças. A gente está aqui à disposição para cobrar e receber dos clientes inadimplentes, inclusive esses casos que estão em recuperação judicial. Então, curte, comenta, compartilha o vídeo, interaja com a gente para a gente trazer mais situações como essa aí, mais casos reais e bater um papo, interagir e falar mais sobre a justiça no Brasil. Um abraço!